Bom, imagina a situação de um cara que deu a baita sorte de se declarar pra amiga de infância e que insistiu tanto ao ponto dela querer namorar com ele. Isso é aquilo que dizem, né? Quem persiste sempre alcança. Até que em um certo dia, uma outra garota resolve se declarar pra ele e não só isso, ele tem a audácia de pedir pra namorada dele pra namorar uma outra garota. Só isso, eu já posso dizer que é no mínimo excêntrico e ele acaba encontrando não só uma garota, mas duas como pretendente. Aí é quando tudo acaba avacalhando de vez. E só com essa sinopse que eu acabei de falar, esse anime já se sobressai sobre todos os outros. Porque basicamente aqui tem de tudo um pouco, literalmente. Até porque nesse anime temos o discípulo do Mr. Catra que ele gosta de ter mais de uma namorada. Mas relaxa aí que você já vai entender de tudo que eu tô falando. E o anime já começa com o protagonista falando que começou a sair com uma garota, o que só aí já torna essa comédia romântica um pouco diferenciada. Até porque tem umas por aí que termina sem ao menos ter um beijo no final, mas voltando ao assunto, ele fala que começou a sair com ela depois que ele se declarou e só aí já fez eu gostar desse protagonista. Porque se tem um clichê que eu odeio em comédia romântica, é o protagonista ser um completo virgão, tirando o senpai, já que a proposta de Nagatoro-san é ele ir evoluindo no decorrer da história. Esse mesmo clichê em outras obras que não abordam essa temática pra mim não tem sentido, mano, então só aí eu já gostei desse protagonista. E a namorada dele se chama Saki e até que ela é muito bonita. E após a saída da escola, a Saki tava indo pro clube e ela fala pra ele não trair ela, mas tava tipo muito na cara que ela falou aquilo brincando, sabe? Mas o protagonista, ele fica com uma cara tipo, eu não acredito que você acha que eu teria coragem de fazer uma coisa dessas, você não confia em mim? Tipo, dá pra ver que ele é muito dramático e ele começa ali a abraçar ela no meio de todo mundo. E fala que vai encher ela de amor e carinho pra ela não pensar nessas bobagens. Eu confesso que eu achei essa cena um pouco vergonha alheia, eu fiquei até com pena da Saki, coitada da garota. E ela ficou meio puta com ele, né? E isso é meio óbvio porque ele agiu desse jeito na frente de todo mundo. Mas ela chama ele pelo nome e acabamos descobrindo que o nome do protagonista é Naoya. E depois ele fala que se confessa pra ela mensalmente desde o primário. E eu fiquei tipo, que bosta é essa? Ele tem um dia do mês pra se confessar todo mês pra garota que ele gosta, isso parece até coisa de psicopata. Mas após isso, os dois se despedem e o Naoya vai pro terraço fazer vários nadas e pensar no quão feliz ele é por ter uma namorada, só que nessa hora chega uma garota e pergunta se ele é o Naoya e quando ele confirma, ela acaba se confessando pra ele. O que essa parte não fez muito sentido pra mim, porque como ela vai se declarar pra um cara e pergunta qual é o nome dele? Ela já deveria estar ciente, já que ele é o cara que ela gosta, né? Pelo menos é o que eu acho. Mas o Naoya ficou muito surpreso, né? E começa a tocar opening que eu particularmente não gostei muito, mas eu espero que eu me acostume com o tempo. A garota se apresenta e o nome dela é Minase Nagisa. Que porra de nome é esse? Isso até parece trava-língua. E ela pergunta se não é boa o suficiente pra ele, já que ele não respondeu nada à declaração dela, né? E ele olha pra ela com uma cara como se estivesse analisando um produto e fala: até que você é bem gostosa, hein? E ela fica feliz com a resposta dele e fala que se esforçou por 3 meses pra chegar naquele resultado. Ela fez crossfit e yoga, até aprendeu a cozinhar antes de se declarar. Eu não sei vocês, mas se um dia aparecesse uma garota que fizesse tudo isso por mim e não fosse uma psicopata, eu casaria com ela sem pensar 2 vezes. Ah, e desde que ela não tenha ficha criminal também. E ele fala que tá feliz pra caramba com a declaração dela, mas que infelizmente ele tem namorada. E quando ele percebe que partiu o coraçãozinho dessa garota, ela ficou bem pra baixo por ter sido rejeitada, antes dela ir embora, ele agarra ela pelo braço e faz uma das propostas mais malucas que eu já vi em um anime. Ele chama a Minase pra ir com ele conversar com a Saki e pedir permissão pra ele namorar as duas ao mesmo tempo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Acho que o papai Mr. Catra ficou bastante orgulhoso desse garoto. E o mais bizarro disso tudo é que ela aceitou ir com ele conversar com a Saki sobre isso. E a partir desse ponto do anime já vira um show de bizarrice. E após isso, corta pro Naoya já indo até a Saki conversar sobre tudo isso que acabou de acontecer. E quando a Saki vê a Minase, parecia até que ela tava olhando pra um cachorro recém-nascido, porque parecia que ela tava olhando pra coisa mais fofa do mundo. Mal sabe ela que essa fofura é uma talarica. E a Saki já quer ficar próxima
da Minase, o que já é meio caminho andado pra ela aceitar. E tem uma hora que eles vão comer juntos pra se conhecer melhor e o Naoya acaba perguntando: "E aí, Saki, a Minase é bonitinha, né? Cozinha bem. O que você achou dela?" E a resposta dela não podia ser mais favorável pro Naoya, porque ela acaba falando que casaria com ela ou alguma coisa do tipo. E nessa hora o Naoya fala uma coisa que eu tenho que admitir que o maluco tem coragem. Ele fala algo mais ou menos assim: "Agora você entende o que eu tô passando e é por isso que eu quero ficar com vocês duas." Mano, eu tenho que admitir que o maluco é muito brabo. A Saki fica em estado de choque e quando ele explica toda aquela situação que aconteceu lá no terraço, a garota praticamente tem uma parada cardíaca. E quando a Saki se recupera do choque, parece que ela incorpora o Saitama, porque acontece algo mais ou menos assim. E o mais louco é que ela tem uma resistência no começo, mas quando a Minase começa a pedir com aquela carinha de cachorro abandonado, a Saki acaba não resistindo a tanta fofura e ela acaba aceitando a proposta do Naoya, que é namorar as duas ao mesmo tempo. Eu falei que a partir daquele momento o anime ia ficar de ponta cabeça. Porque se já não era o suficiente o cara namorar duas ao mesmo tempo, o cara acaba sendo ousado e fala: "Acho que pra fazer as duas se sentirem mais confortáveis com a situação, eu acho mais inteligente a gente morar sob o mesmo teto." E é engraçado que só nesse ponto que essas duas acham essa ideia toda absurda. Mas é exatamente isso que acaba acontecendo, porque todos eles vão morar na mesma casa. E pra quem tava achando isso tudo muito absurdo, parece que tá começando a gostar da ideia, hein? Já que a Minase, pelo que foi mostrado até agora, ela cozinha pra caramba. E depois disso tem uma hora de fanservice lá, que a Saki e a Minase estão tomando banho juntinhas na banheira. E pelo que deu pra ver, mesmo a Minase sendo mais nova que a Saki, ela tem muita matéria-prima, e eu espero que você tenha pegado a referência. E as duas começam a conversar ali, mas quando a Minase fala que é pras duas darem o melhor dela pra rolar um beijo com o Naoya, a Saki sai putaça do banheiro pra tirar satisfação. Ela já tava achando que o Naoya tinha intenção de dar em cima da Minase quando ela não estivesse por perto, mas o Naoya não tem muitas papas na língua, e eu acho que vocês já perceberam isso, e ele acaba falando que quer fazer uma homenagem com as duas. Se você não sabe o que é homenagem, basicamente é sexo a três. E é praticamente como eu falei, o papai Mr. Catra com certeza tá orgulhoso. E a Saki acha tudo isso muito absurdo, só que ao mesmo tempo que ela tá rejeitando isso, ela tá elogiando também o corpo da Minase. Tô até teorizando que o Naoya tá transformando a Saki em bissexual aos poucos, hein? E ela faz muito drama pra não fazer sexo a três, tá ligado? E agora cortando pro dia seguinte, já começa com uma narração do que aconteceu anteriormente. Só que ao invés de ser pelo Naoya, como foi no episódio anterior, dessa vez é pela Saki. E ela fala que começou a namorar e que pensava que o Naoya adorava ela. Pelo menos era o que ela achava até ele pedir pra namorar duas garotas ao mesmo tempo. Essa parte, inclusive, eu achei ela muito engraçada por causa da quebra de clima. Ela começa a mesma frase toda animada falando que ele amava ela e termina com ela falando que ele talvez não ame, já que ele quer namorar duas garotas ao mesmo tempo. E ela termina falando que agora tá todo mundo morando junto e fica remoendo, dizendo que além da rival dela ser uma gata, a Minase tem ótimo capô, né? Ou como diria a Gamo-chan, muita matéria-prima. A Saki até pensa que talvez quando a Minase viu que o Naoya é um pervertido, talvez ela perderia o interesse nele, já que a gente viu que no episódio anterior ele queria dormir com as duas ao mesmo tempo. Mas a Minase acaba falando que não se importaria de fazer uma homenagem. E a reação da Saki foi muito engraçada, sério, porque ela fala: "Você é linda, peituda e ainda por cima safada. Até eu queria namorar com você." Acho que já deu pra perceber que a Saki, ela deve cortar pros dois lados, né? Já tô até imaginando algum dia o Naoya chegando em casa e pegando as duas na cama. Eu sinceramente não duvido que uma hora isso pode acabar acontecendo. E depois dessa parte já corta pro Naoya fazendo as camas e querendo que todo mundo durma no mesmo quarto, porque ele achou que era uma boa ideia e todo mundo ia se entrosar. Mas a Saki não aceita porque ela achou que o Naoya ia empurrar alguma coisa pra cima delas, principalmente pra Minase. Eu acho que a Saki tava insinuando que o Naoya ia tentar passar o piro nelas à noite, por isso eu dei muita risada nessa parte. E o pior que era isso mesmo que ela tava insinuando, só que o Naoya falou que não era nada disso. Ele fala que não tinha essa intenção e que pra provar que ele tava falando a verdade, ele até cortaria o pinto dele fora com cirurgia. Nani? E quando ele fala isso, eu pensei que ou ele é muito sincero ou ele é muito esquizofrênico, porque quem faz uma sugestão dessa pra si mesmo, mano? Remover o próprio pinto.
muito, esse cara é bizarro. Mas como ele botou a masculinidade dele em jogo, a Saki acaba acreditando que ele não vai passar o peru nelas à noite e deixa todo mundo dormir junto ali no mesmo quarto. Mas nessa hora a Saki começa a pensar, pode até ser que o Naoya não tente nada, mas talvez a Minase tente, já que ela é uma peituda safada. E depois disso os três vão deitar, só que a Saki fica fingindo ali que tá dormindo só pra ver se os dois vão aprontar enquanto eles pensam que ela tá dormindo, sabe? De alguma forma ela imagina que vai pegar os dois no flagra. Mas parece que ela tinha razão, porque depois que a Minase pensa que a Saki pegou no sono, ela fala que quer deitar um pouquinho mais perto do Naoya. E o engraçado é a reação da Saki, porque é tipo, caraca Nagisa, eu não acredito, você é uma puta. Lembrando que ela falou isso em pensamento, tá? Até porque ela tá fingindo que tá dormindo. E eu nem tô inventando diálogo pra deixar mais engraçado, tá? Ela literalmente falou isso. Porque enquanto o corno ou a corna dorme, os dois ficam mais próximos. E é engraçado que nessa hora a Minase dá um sorriso pro Naoya e a Saki acaba escutando, e ela chama ela de putinha adorável, já que ela tem um jeito assim que ela é meio fofa, sabe? Parece até que por um segundo ela esqueceu que os dois ali estão ficando mais próximos. Enquanto os dois ali estavam quase pegando fogo, e no mau sentido da palavra, a Minase começa a fazer uns gemidos estranhos. Parecia até que o Naoya estava apreciando a matéria-prima dela, mas com as mãos, sabe? Se é que você me entende. E teve uma hora que a Saki não aguentou, porque ela achou que os dois estavam afogando o ganso. E ela tira o lençol, só que aquela conversa ela estava toda mal interpretada. Eles só estavam eufóricos daquele jeito porque estavam de mãos dadas, e sim, é só por isso mesmo. Depois disso, a Saki só queria se jogar no buraco por ter entendido tudo errado. Mas ela inventa também que quer dormir embaixo da coberta do Naoya para tentar fugir do mal entendido, já que ela pensou que os dois estavam afogando o ganso. E não demora muito e todo mundo pega no sono, mas passa algumas horas e a Minase acorda para preparar o café da manhã. E ela aproveita que os dois estão dormindo e inventa de olhar o celular deles para ver do que eles gostam, porque ela quer agradar os dois para eles não verem ela como um fardo e acabar expulsando ela da relação. E a Minase resolve começar olhando o celular da Saki para ver do que ela gosta. E eu tenho que dizer que era melhor ela não ter feito isso, porque a Minase resolve começar olhando o histórico da Saki para ver do que ela anda pesquisando. E basicamente a Saki pesquisa tudo relacionado a sexo, tipo como fazer sexo pela primeira vez, onde pedir sexo pela primeira vez, como pedir sexo pela primeira vez e até como deixar o namorado excitado. É engraçado que ela tem a audácia de chamar a Minase de safada, sendo que ela é tanto quanto ela. Enfim, a hipocrisia. Mas eu confesso que eu achei a Saki bem burrinha nesse episódio, porque tipo, tudo bem adolescente ter curiosidade sobre sexo, isso é normal. Mas por que caralhos pesquisar isso se não pelo guia anônimo, mano? É, Saki, dessa vez você deu molinho, hein? Óbvio que a Minase ficou chocada com o histórico de pesquisa da Saki, e nessa hora ela acaba acordando e vendo que a Minase estava com o celular dela na mão. E o Naoya, para proteger a Minase e a Saki não descobrir que ela mexeu no celular dela, o Naoya pega a culpa no lugar da Minase de propósito, e a Saki só tem vontade de pular em um buraco depois que descobriram o segredo dela. Afinal, agora sabem o tipo de coisa que ela anda pesquisando. É engraçado que ela vai até dormir pra tentar esquecer o que acabou de acontecer, né? Que descobriram que ela é uma safada enrustida. Mas lembrando que o Naoya só pegou a culpa pela Minase, tá? Ele não viu o histórico dela, só a Minase sabe disso. E o mais irônico disso tudo é que realmente funcionou, porque no dia seguinte a Saki não lembrava mais de nada. Imagina se no mundo real fosse assim, você esquecesse problemas dormindo. Com certeza ninguém tinha preocupações. Mas depois disso, corta pra parte deles indo pra escola, e a Saki fala pra manter segredo, que não era pra contar pra ninguém que eles eram um trisal. O Naoya fica meio receoso, ele não queria aceitar no começo, mas no fim os dois acabam concordando. E depois corta pra escola e basicamente todo mundo fica surpreso com a Minase, porque como ela faltou aula por 3 meses, ninguém conhecia ela, sabe? Até acharam que ela foi transferida no meio do semestre. E essa parte foi a mais engraçada do episódio pra mim, porque o Naoya não se aguenta em ver a Minase sozinha e queria falar pra todo mundo que não só conhece a Minase, como ela também é namorada dele junto com a Saki, e os três moram juntos sob o mesmo teto. Inclusive, eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi o Naoya gritando e achei engraçado e não irritante. Porque a Saki, ela tava impedindo ele de contar o segredo dos três pra turma a todo custo. Tipo, a todo custo mesmo. Eu tava me acabando de rir nessa
nessa parte, mano, sério mesmo. Aí ela arrasta ele pro terraço pra ter uma conversa séria com ele. Mas o Naoya fala que só queria contar porque não aguentava ver a Minase triste. Ele não quis falar no sentido de se vangloriar, sabe? Tipo falando, olha guys, eu tenho 2 namoradas enquanto vocês não têm nenhuma, seus fracassados. Ele não queria falar pra se achar, sabe? Ele só queria falar isso porque não queria ver a Minase sozinha. Mas nessa hora ela chega falando que tá de boa, que era pra eles não se preocuparem com ela, porque ela não se importava de comer sozinha e isso acaba deixando a Saki muito mal. Então ela acabou decidindo que eles podem comer juntos, mas com uma condição, desde que seja um segredo. Já que eles ficaram com pena da Minase por não conhecer ninguém e ela acabar ficando sozinha, então eles resolveram se reunir lá na caixa d'água porque ninguém ia encontrar eles ali. Mas a Minase fala que eles estão se esforçando demais por ela e que não precisava fazer tudo aquilo, sabe? Só que fica bem difícil não ser descoberto quando tem esse arrombado gritando, Minase, como você é humilde. Mano, até a Saki entrou na onda do Naoya e começou a gritar. E por conta disso, eles acabaram sendo pegos pelo guarda da escola e eles tiveram que sair dali porque senão era suspensão na certa, né? Afinal, vai achando que as escolas do Japão são tão negligentes quanto a do Brasil. Lá o papo é reto. E chega uma hora que eles param e pensam que lugar seria bom para eles comer sem ser visto por ninguém. E a Minase acaba falando, olha, eu conheço um lugar onde ninguém teria coragem de comer e quase ninguém passa por ali nesse horário. Nessa hora ela fala parecendo um Zé Droguinha, mas ela tava só se referindo ao banheiro. Mas a Saki não curtiu muito a ideia porque o banheiro tava muito podre e eu até concordo com ela, porque comer no banheiro é anti-higiênico. E a Minase dá uma outra sugestão de lugar, só que era do lado de fora, por trás do banheiro. A Saki não ficou satisfeita de jeito nenhum, mas o Naoya acaba perguntando se não tinha um outro lugar para eles comerem. E a Minase dá uma sugestão de ser dentro do banheiro feminino, porque era até mais limpo que o outro do clube. E mano, se já tinha esse banheiro aí que nitidamente tá mais limpo que o outro, por que eles não foram logo nesse aí de primeira, tá ligado? Essa parte não fez o menor sentido pra mim. Mas mesmo assim, a patricinha da Saki não ficou satisfeita e o Naoya tem a brilhante ideia deles irem comer no depósito da escola. Só que não seria tão fácil, porque quando eles chegam lá, o depósito estava trancado e eu não sei o que deu na cabeça de bagre do Naoya porque ele tentou abrir o cadeado no soco e óbvio que isso ia dar errado. Que moleque retardado, mano, meu Deus. Mas eles acham uma janela e finalmente vão comer e eu só fiquei pensando, que trabalheira doida é essa só para eles comerem juntos? Se fosse comigo eu já teria desistido, porque eles só estão perdendo o tempo do intervalo. E eles começam a comer finalmente e segundo a Saki, o Naoya tava muito bom, até porque a Minase manja das culinárias, né? Mas eu confesso que eu achei essa parte meio estranha, porque a Minase fala que só fez tudo aquilo pra deixar o Naoya feliz. E a Saki achou essa atitude dela bem fofa. Às vezes parece que ela não sente nada pelo Naoya, sabe? Ou eu posso estar enganado e ela é bem resolvida e é por isso que ela não sente ciúmes. Mas só acho que a Minase demonstra mais afetos que a Saki. Pra mim, pelo menos, isso tá bem claro. Ou também porque a Minase ela é muito obcecada, porque tem uma hora que ela fala que se o Naoya precisasse de dinheiro, ela faria qualquer tipo de trabalho. Isso foi bem bizarro, porque será que ela teria coragem de criar um OnlyFans e vender packs pra ajudar ele? Fica aí a pergunta no ar. Aí a Saki entrou numa paranoia de que tá sendo uma namorada ruim, e se continuar assim, o Naoya vai abandonar ela pela Minase e se tornar só um relacionamento de casal. E a Saki decide ir embora dali pra pensar em algo pra fazer pelo Naoya, porque agora ela tá com medo de perder ele. Ela até pensa em pesquisar o que ela poderia fazer, mas a gente já viu que a única coisa que ela sabe pesquisar é sobre putaria. Então isso tava fora de cogitação. E na hora de dormir, ela continua com essa paranoia de estar sendo uma namorada ruim e acabar sendo largada. A Saki acaba ficando sem opções e decide fazer algo que ela pesquisa bastante no próprio celular. Ela vai até o quarto do Naoya 2 horas da manhã e chama ele pra fazer vocês sabem o que. Sexo. E eu confesso que nessa hora eu achei ele bem homem de palavra, porque ele falou que não faria aquilo com ela porque ele tinha prometido que não faria esse tipo de coisa com nenhuma das duas. Mas a Saki queria agradar o Naoya a todo custo, o que foi bizarro, e ela força ele a tocar nela. Parece que as pesquisas dela sobre sexo serviu pra alguma coisa. Mas a reação do Naoya foi muito inesperada, porque ele fala, não podemos fazer isso, e com a maior cara de desprezo. Eu realmente achei ele honesto com seus princípios. O cara prometeu que não faria aquilo com nenhuma das duas e ele não caiu em tentação. Até porque ele também não queria mentir pra Minase. Mas a Saki acha que ele rejeitou ela só porque ela tem seios pequenos e ela vai até embora. E não só do quarto, ela vai embora pra casa, o que é literalmente do lado da casa dele. E no dia seguinte ele fica gritando pela janela feito um retardado pra Saki falar com ele. Ele até escreveu uma declaração que parecia uma bíblia, mas a Saki não aceitou conversar com ele
ele de jeito nenhum. Ele tentou por dias e nada, ele tava tentando até convencer através dos gostos dela, mas só que não tava dando certo. Ele até tava com olheiras porque não conseguia dormir direito, ele tava o tempo todo tentando falar com a Saki. A Minase até fala que já tava bom porque ele precisava descansar. E ela até fica meio pra baixo vendo que ele tá se esforçando pra caramba pela Saki. E ela acaba falando: será que eu não sou o suficiente pra você? Eu com certeza farei seus dias mais felizes com ou sem a Saki por aqui. Mas o Naoya, ele é sincero com o que ele sente. Ele disse que ia fazer as duas felizes e vai cumprir isso. E a Minase acaba percebendo que ele não faz isso por egoísmo, e sim por princípios em cumprir o que ele promete. Ela até entende o lado dele e resolve ajudar da forma mais estranha possível. Dessa vez é a Minase que chama pela Saki e ela faz uma coisa bem ousada. Que é isso que vocês estão observando aí, o que finalmente fez a Saki conversar com o Naoya. Ela até pula da janela pra sacada pra parar aquela pouca vergonha. Mas agora finalmente eles podem conversar, e após ali um certo draminha da Saki, porque ela ficava falando que o que ela fazia ainda não era o suficiente e que queria fazer algo por ele, teve chute, soco, mas finalmente eles se entendem e todo mundo volta a morar junto de novo. E agora é apresentado uma terceira personagem, e detalhe que ela é youtuber. E eles acabam descobrindo que a Mirika, que é como se chama essa youtuber, que ela é da mesma escola que eles. Isso porque ela cometeu o vacilo de usar uma foto que tava com o mesmo uniforme que o deles, tá ligado? Que inclusive a Nags, ela tava comentando sobre isso. E por coincidência ou conveniência do roteiro, acabou aparecendo uma loira ali. E ela acabou achando que eles estavam fazendo alguma sacanagem. Cara de quem vão aprontar! E por burrice do Naoya de dizer que prometeu que nunca faria nenhuma sacanagem com elas, a Mika, que é como se chama essa garota, acabou descobrindo que eles são um trisal, ou melhor dizendo, um casal a três. Só que pra ela não sair por aí espalhando sobre isso, os três têm um trunfo contra ela. A Minase acabou reconhecendo que ela é a cara daquela youtuber, ou seja, agora basicamente um sabe o segredo do outro. Assim, no fim das contas, ninguém sabe o que rolou aqui. A Saki, ela foi muito esperta em usar isso como chantagem. E eu não vou me estender muito nisso, mas a Mika acabou tendo interesse pelo Naoya também. Isso porque ela viu que ele era um carinha gente boa, assim tendo uma terceira pretendente, só que tem um pequeno problema. A Mika, ela não quer ser uma terceira namorada, ela quer que o Naoya termine com as duas pra ficar com ela. É o quê? Só que o Naoya, ele acabou rejeitando ela, mesmo ela sendo uma garota entre aspas famosa e muito gata. E a Mika, ela é do tipo mal perdedora, porque ela não aceitou ser rejeitada e fez de tudo pra chamar a atenção do Naoya. Ela é tão maluca que montou uma barraca no quintal dele só pra morar perto do Naoya, o que não é nada criminoso invadir uma propriedade assim. Mas como o anime é besterol, a gente releva. Só que depois de um tempo o pai da Mika veio buscar ela, porque ela não pode morar assim na frente da casa dos outros, né? E teve uma cena bem da hora que foi o Naoya defendendo ela, porque basicamente o pai dela descobriu que ela é youtuber e meio que a Mika, ela se exibe demais na thumbnail dos vídeos, se é que você me entende. E o pai dela odiou isso, tanto que ele até tentou deletar o canal dela, só que o Naoya não só defendeu ela, como ele pediu que o pai dela deletasse. E por ele estar fazendo isso e meio que consolando ela também, a Mika começou a gostar dele de verdade, ou pelo menos ficar mexida com ele. Infelizmente, a Mika foi pra casa, mas não seria tão simples assim. Após uns dias que isso aconteceu, a Mika tava atrás do Naoya porque ela odiou a ideia de ter sido rejeitada. Só que pelo que houve do Naoya ter defendido ela e tudo mais, foi o suficiente pra ter gostado dele de verdade. E depois disso, basicamente, ela ficou correndo atrás do Naoya pela escola, com a Saki sempre tentando separar os dois. Só que o único problema é que ela não ia fazer isso pra sempre. A Mika, ela não só resolveu pôr os sentimentos dela pra fora se declarando pro Naoya na frente de todo mundo, como arrastou o Naoya pro depósito da escola e contou o que tava vendo, que só pensa nele o tempo inteiro, e simplesmente ela tomou a atitude de beijar o cara na frente das duas namoradas. O cara teve a proeza de perder o bebê com uma garota que nem é sua namorada, e olha que ele tem duas. E depois de toda essa fita que rolou, ainda mais com a Mika se declarando em público, entra uma nova personagem na jogada, que é a Shino, e ela já apareceu desde o começo. Só que ela ganha foco só no final do anime, e a Shino basicamente é a melhor amiga da Saki. E ela começou a pensar que o Naoya, ele tava traindo a Saki. Então após isso, ela começou a ficar de olho no Naoya. E por tudo que aconteceu da Mika não só ter se declarado como beijado Naoya, a Saki e a Nagisa resolveram ir para uma casa de banho. Isso na tentativa de fazer o Naoya ficar perdidamente apaixonado pelas duas. Então chegando na casa de banho, que inclusive teve uma cena bem engraçada dos três juntos de mãos dadas, só que os três não contavam que a Mika sabia onde eles estavam, assim como a Shino. Mas pelo menos a Saki contou pra Shino ao invés da Mika, que ficou sabendo disso perseguindo os três. A maluca ficou parecendo uma stalker, tá ligado? Só que a Shino tava pensando que o Naoya tava traindo a Saki, como eu falei. Nem chegou a passar na cabeça da mina que ele tá namorando duas garotas e que perdeu o bebê
ver com uma das garotas que nem era uma das namoradas. Mas enfim, após eles pegarem o metrô Senagrange, eles finalmente chegam na casa de repouso. E não só a Mika, como a Shino tava lá também. Nossa, que coincidência, ninguém tava esperando por isso. Só que a Nagisa, ela dá uma desculpa ali de que veio com a Mika, chantageando ela de não contar que ela era youtuber. Isso caso ela não concordasse com o que ela acabou de dizer. Assim fazendo a Shino pensar que era só coincidência todo mundo tá ali. Só que essa desculpa esfarrapada não convenceu a garota. Até que teve um momento que a Nagisa, ela ia se separar dos dois porque a Shino veio. E ela não queria dar bobeira da Shino desconfiar de alguma coisa. Só que o Naoya, ele é sincero como eu falei, ele não ia deixar ela sozinha. Se os três foram juntos, o correto seria os três aproveitarem juntos também. Até que o Naoya, saindo ali para procurar pela Nagisa, ele acabou escorregando em um dos muros da pousada. E sem querer ele acabou caindo no banho feminino que por coincidência era no mesmo quarto da Shino. Então ela aproveita para perguntar o que ela queria fazer esse tempo todo, se ele realmente estava atraindo a Saki. Eu até pensei que ele ia admitir que estava namorando duas garotas, já que ele é boca aberta, mas inesperadamente o Naoya fugiu da resposta, mas a Shino acabou agarrando nas calças dele que não ia deixar ele fugir. E ainda disse que se ele realmente estivesse traindo ou até mesmo tivesse duas namoradas, ela nunca ia perdoar ele. O que fez parecer que a Shino, ela gosta do Naoya também. Só que de tanto que ela estava puxando, o Naoya acabou caindo por cima dela. E ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a Saki e a Minase vem vindo, o que acabou pegando os dois daquele jeito, fazendo parecer que tá rolando alguma coisa ali. Essa cena em específico seria muito difícil de explicar se o anime fosse sério. Só que a Shino sai correndo dali porque ela tava com muita vergonha por estar sem roupa, tá ligado? E depois disso rolou uma cena que é da Saki conversando com a Minase, que acabou mostrando como que ela se apaixonou pelo Naoya, porque ela conheceu ele por ser um cara esforçado e como ela é péssima em tudo que ela fazia, ela teve ele como inspiração. Só que a Minase, ela não sabia que o Naoya tava ouvindo tudo do outro lado, já que tanto o banheiro feminino como o masculino, eles são colados, saca? Então ela saiu correndo pela cidade de tanta vergonha e o Naoya saiu correndo atrás dela, que as outras viram aquela palhaçada e saíram correndo atrás dela também. Posso dizer inclusive que a putaria saiu do controle. E isso que a Minase fez também tem um motivo, tá? Porque ela sempre dá prioridade pra Saki, porque ela não quer ser expulsa dessa relação bizarra, então a Minase fica na dela pra não atrapalhar os dois, saca? Por isso inclusive que ela tava fugindo dos dois a viagem inteira. Mas no fim o Naoya acabou falando que ela é tão importante pra ele quanto a Saki. Então acabou rolando ali uma cena dramática entre os dois, mas finalmente eles acabaram se entendendo. Só que essa felicidade não durou muito tempo porque as outras garotas acabaram encontrando ele. E a Shino acabou descobrindo que o Naoya tem outra namorada além da Saki. Nani? Isso porque a Minase, ela cansou de fingir que não era. E claro que isso foi um choque pra Shino, tá ligado? Só que depois disso acabou mostrando que eles estão mais de boa em público do que antigamente, sem sentir tanta vergonha. Inclusive Naoya tá muito bem na fita. E depois de tudo isso que aconteceu, deu pra perceber que a Shino, ela não tá muito feliz com esse relacionamento dos três. Só que o Naoya acabou falando que queria que ela aceitasse esse relacionamento, já que ela é alguém importante pra Saki. Que deu pra ver que o Naoya mexe um pouco com a Shiro, tá ligado? Só que quando os três vão embora, dá a entender que a Shiro, ela sempre gostou do Naoya. Só que ela acabou desistindo dele por conta da Saki, já que ela é sua melhor amiga, né? Mas depois que ela soube que o Naoya namora duas garotas, as coisas mudaram. E assim surgindo mais duas pretendentes pra esse harém bizarro. E depois disso mostra a rotina dos três, que deu pra perceber que a Mika, ela não vai desistir dele assim tão fácil. Só que infelizmente o anime acaba aqui e só saberemos o desfecho disso numa futura temporada. Que é certo que as outras duas vai se render e entrar no harém também. Mas eu vou ficando por aqui e não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.